Gravação iniciada. Bom, boa noite a todos os presentes. Hoje teremos a nossa aula inaugural do segundo semestre letivo da pós-graduação em Gestão de Projetos e Negócios em Tecnologia da Informação. Teremos a palestra Governança e Gestão no Futebol. O que a tecnologia da informação tem a ver com isso? Temos presente o nosso amigo Alexandre Pinto, que é fundador e CEO da Diferencial Tecnologia e Consultoria, vice-presidente de Tecnologia de Informação do Clube de Regatas do Flamengo de 2019 a 2024. Eu vou deixar para o Alexandre se apresentar mais depois, tá? Antes, eu queria informar vocês que o professor Knaip pediu para informar que ele está participando de uma banca TCC da outra pós-graduação, que é de docência, na educação profissional e tecnológica, também AD, e entrar ao longo da aula. Ele agradece a você, Alexandre, ao amigo Alexandre, que ele chama de amigo Alexandre, e deseja a todos uma excelente aula inaugural e saudações rubro-negras. Eu peço a todos para deixarem os microfones desligados, só para o nosso amigo Alexandre falar. Alexandre, te agradeço imensamente de coração por estar com a gente. Eu sei que você está aqui porque você gosta e faz, apesar de todos os percalços da vida, mas a palavra é sua. Gratidão, muito obrigado. Que Deus te ilumine sempre, meu amigo. Muito obrigado, Daniel, Lidinei, ao nosso amigo Ricardo, né, que também, sempre que pode, aí a gente sempre se fala. Como eu te falei aí, né, a gente ainda não estava gravando, né, é um prazer poder colaborar. Eu acho que vocês foram muito felizes aí na criação do curso, e o título, né, que é Gestão de Projetos e Negócios em Tecnologia da Informação. A gente carece bastante, de uma forma geral, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil como um todo, de especializações que levem para a prática mesmo, consigam levar para os alunos a prática do dia a dia. E eu também fiquei muito agradecido quando vocês me convidaram, porque eu poderia colaborar com vocês, né? Assim, passar esse conhecimento ao longo da minha carreira aí, que vocês vão ver, né? Assim, foi muito legal aí poder colaborar. É, Deixa eu ver se já está aparecendo para vocês aí a apresentação, porque eu não consigo. Já, Não cons- Alexandre, tá Já sim, está já está aparecendo. aparecendo. Tá, eu Já. vou ver. Show. É muito legal porque, assim, como eu falei, né, a visão de vocês foi muito boa criando essa pós-graduação, que ela dá oportunidade para os alunos de efetivamente levar para a prática, né? E aí, com a experiência que eu tive ao longo da minha carreira, é, que foi muito intensa, né, em tecnologia, ainda que eu seja, a minha formação inicial é de administrador de empresas. Aqui a gente se anunciou aí, né? Vou botar aqui o primeiro slide. Eu sou fundador e CEO da Diferencial Tecnologia, né? Uma empresa que tem por missão ser provedora de soluções de tecnologia e gestão de negócios. Então, a gente acaba falando de negócios o tempo todo, a gente acaba falando de gestão de projetos o tempo todo, e tem a tecnologia como a grande fomentadora, né? Que a gente pode melhorar as empresas, que a gente pode empoderar as empresas para que elas consigam, através da tecnologia, avançar nos seus negócios. Hoje, as empresas que não estão utilizando a tecnologia na área estratégica, elas estão ficando para trás. E eu tenho dito já algumas vezes aí que a minha missão é levar a tecnologia para a área estratégica. E isso foi o que eu fiz nos últimos 6 anos, com um grande case que eu trouxe hoje aqui, que é o case do Flamengo. Né? De antemão aí, queria deixar a todos os alunos bem tranquilos que a gente vai falar bastante de Flamengo, mas quem não é Flamengo também pode ficar bem tranquilo, porque a ideia aqui é que a gente ajude a todos, independentemente de quem se tenha preferência aí por outros clubes. Eu tenho vários amigos que não são do Flamengo, mas que de alguma forma faço de tudo para colaborar, né? A gente costuma dizer que a rivalidade tem que ser lá dentro do campo, né, ou dentro da quadra. O Flamengo é um clube poliesportivo, então tem vôlei, tem basquete e tem toda essa rivalidade por onde passa, mas o grande lance é que a gente deixa para a rivalidade acontecer lá durante o jogo, e fora dele a gente tem uma grande colaboração aqui, um ajudando o outro. Então, a ideia é essa.
Fiquem, independentemente de quem você é torcedor, de quem você é fã, fica à vontade, conte comigo aí, porque a ideia, o case é Flamengo, porque eu estive vice-presidente desde 2019, desde janeiro de 2019, como está ali na descrição da minha experiência, né? Além de fundar a empresa, aí, a Diferencial já tem 17 anos, eu, os últimos 6, tive a minha divisão aí de tempo entre Diferencial e Flamengo, e no Flamengo eu tive uma grande oportunidade, estando lá como vice-presidente de tecnologia, buscar a transformação digital do clube, e para isso a gente acaba envolvendo todas as áreas. Não tem TI se não tiver integração com todas as áreas. Então, a galera aí que no final das contas quer fazer gestão de projetos e negócios com tecnologia da informação, tem que ficar atenta a essa primeira questão aí, que é integração com as áreas, né? Tem uma fala, né, que o pessoal de tecnologia é mais técnico, que gosta de falar mais com a máquina, e de certa forma isso é um pouco verdade, mas ao longo do tempo a galera tem que ir se conscientizando que a parte relacional nas empresas ela é de fundamental importância. A gente precisa muito aí desenvolver esse soft skills, né? Geralmente o pessoal pensa em TI só o famoso hard skill, que são aquelas habilidades técnicas, mas a habilidade comportamental também é de fundamental importância, principalmente para quem vai fazer gestão de projetos, onde você tem que se relacionar fundamentalmente com todas as áreas da empresa, né? Você tem que ver custos, então você fala com o financeiro, você tem que ver tempo, então você tem que ver com a área de operações, em quanto tempo entrega, em quanto não entrega, questão de qualidade, né? Tudo que a trilha lá de gestão de projetos manda a gente fazer, inevitavelmente gestão de pessoas, enfim. Então isso é uma coisa muito interessante que a gente precisa se desenvolver. E para isso, né, a importância de estar integrado com todas as áreas, entender que a gente, enquanto é, precursor aí da área de transformação digital, a gente faz isso de forma integrada, né? O nosso cliente final lá, seja ele externo ou interno, ele tem que entender que a gente é um parceiro, não necessariamente o que vai sozinho melhorar ou atrapalhar. Ninguém faz nada sozinho, né? A gente tem que fazer tudo em parceria. Então, ao longo dos últimos 6 anos, a gente tem bastante coisa para contar. Eu montei uma trilha aqui para poder, dentro dessa 1 hora e meia aí que o Daniel me falou que a gente ia ter, eu tentar ser o mais objetivo possível e mais didático possível para esclarecer para vocês um case onde a gente foi muito produtivo, a gente conseguiu muitas conquistas. É um case, né? Ao longo da apresentação aqui vocês vão ver, a gente, no final desses 6 anos, inclusive já no quinto ano, a gente conseguiu uma premiação por destaque na área de tecnologia. Eu acabei sendo finalista de uma premiação como executivo de TI do ano, no ano de 2023, 2024, enfim, foi muito legal. Então, contando para vocês assim, né, a parte teórica que me ajudou bastante, né, a desenvolver isso, né, então eu fui, né, além dessa parte aí profissional, né, de mão na massa ali no dia a dia, além de fazer isso na parte prática, também fiz uma formação aí, minha formação acadêmica é administração de empresas, né? Depois eu me especializei na parte também de tecnologia, sistema de informação na Universidade Federal Fluminense, também na parte de marketing, né? E aí, falando de negócios, é legal a gente poder dar uma olhadinha ali no marketing. Então, eu fiz uma especialização na FGV em marketing e também fiz uma em gestão de projetos também, é muito interessante na FGV. Isso me deu base até para dar aula. Eu não coloquei aqui, mas eu também dei aula na parte de gestão de projetos. Após a FGV também fui fazer gestão de negócios na Ohio University, uma experiência muito legal, principalmente ter essa vivência numa universidade americana, foi assim, muito legal. Também me especializei na parte de reestruturação de empresas, no INSPER, em São Paulo. E, por último, agora eu fiz uma formação de conselheiro de administração, já que enquanto eu estava como vice-presidente de tecnologia do Flamengo, a gente
além de ser o responsável pela pasta, a gente também faz parte do conselho diretor, que é o equivalente a um conselho de administração das SAs, né? Então, o Flamengo, por estatuto, tem essa estrutura, onde o conselho diretor é formado pelo presidente e vice-presidente eleito e seus demais vice-presidentes, cada um com a sua pasta, né? Então, é uma boa oportunidade também para a gente falar de governança, né? Então, isso é uma questão muito interessante, e aí por isso que eu trouxe o tema, né, de governança e gestão do futebol, porque acaba que essa experiência, a gente tem essa dupla jornada, né? Como governança, enquanto a gente é conselheiro, enquanto conselho diretor, né, formado por esses caras, seria equivalente para vocês entenderem, né? A gente brinca dizendo que o Flamengo é um mini Brasil, é como se fosse o presidente, vice-presidente e seus ministros, né? Então, se a gente fosse comparar assim. Então, por isso, a ideia de trazer para vocês governança e gestão. E o que que a tecnologia tem a ver com isso? Tem muito a ver com isso, vocês vão ver, e no final das contas eu vou explicar para vocês a história do que aconteceu, o que teve o desenrolar ao longo do tempo para que a gente chegasse nessa potência que a gente conseguiu chegar agora. Agora, nesse início aí, já tem o meu contato lá no LinkedIn. No final, eu vou deixar mais uma vez aí para vocês, mas quem quiser já conectar aí, terei o maior prazer. Se depois precisar tirar alguma dúvida, precisar de mais alguma ajuda, podem contar comigo, tá bom? Bom, falando aqui, né, o case do Flamengo, o que né, a TI tem a ver aí com essa história de governança e gestão do futebol? Eu vou começar apresentando para vocês alguns números, né? E assim, vocês vão ver que isso vai dar um norte para a gente, o porquê, né? Como é que uma coisa chega na outra. Então, eu busquei alguns números, esses números, eles são oficiais, né? A gente sempre pega do ano anterior, tem algumas coisas que eu já peguei desse ano para poder facilitar a vida de vocês, mas só para vocês terem uma ideia, né? Falando aí, o Flamengo é uma nação, né? A gente gosta de deixar isso claro em números, né? Então, hoje a gente, pelos números que a gente é considerado o maior clube não europeu nas redes sociais, falando de números aí, e aí um embasamento para falar de negócios, né? Então, na pesquisa da época que a gente pegou essas informações, a gente estava falando de 45 milhões de torcedores, né? Então, maior torcida do Brasil, a gente acredita que certamente do Brasil e das Américas, né? Porque se o Flamengo fosse um país, ele teria a população em torno de torcedor, quantitativo de torcedor, a mesma população da Argentina, né? Então, a gente acredita que a gente certamente é maior do Brasil e das Américas e, quiçá, até do mundo, porque os clubes europeus que têm muitos torcedores, a gente vê uma diferença entre torcedor mesmo, aquele que engaja, e aqueles que são fãs, né? Assim, é muito comum hoje no Brasil você vê, principalmente pelo sucesso aí da Champions League, tem pessoas que legal, eu gosto de acompanhar o Real Madrid, eu gosto de acompanhar o Barcelona, eu gosto de acompanhar o Liverpool, enfim, tem vários clubes, né? Manchester e por aí vai, Bayern, enfim. Mas a pessoa ela não chega a ser torcedora, ela tem uma sutil diferença, ela acaba sendo fã, né? Ela não é necessariamente, ela não torce, ela não para de fazer as coisas para ver um jogo, né? Às vezes até para, dependendo da importância, mas não é aquela coisa rotineira. Então, falando de torcedor mesmo, a gente até acredita que possa ser a maior torcida do mundo em vista disso, se você for comparar torcedor e fã. Mas aí, assim, tem quem conteste, quem não é torcedor acaba dizendo que não, que a gente não está tendo uma análise correta, e aí faz parte da polêmica do futebol, né? Por isso que o futebol é tão apaixonante. Então, a gente, falando de número, né? Então, é líder nas regiões Centro-Oeste, Nordeste, Norte, em tese, 51% da população do Rio de Janeiro, né? Então, a maioria absoluta no Rio de Janeiro, uma em cada cinco pessoas
torcem para o Flamengo no Brasil, né? Considerando 45 milhões e a população total brasileira. Enfim, aí tem uma série de números aí muito interessantes. Falando nessa segunda parte de seguidores combinados, onde a gente pega Flá TV, Instagram, quando a gente pega Facebook, quando a gente pega X, né, TikTok, por aí vai, a gente é de cara já aí comprovado, o maior do mundo no Kawaii, né, primeiro lugar de clubes desportivos das Américas, maior do Brasil em interações no Instagram e maior, o primeiro lugar das Américas em interações no antigo Twitter, né? Agora já X. Que impressionantemente quando a gente ainda fala X, tem muita gente que ainda fica na dúvida. Mas são números bastante robustos, né? Então, já é uma métrica aí que a gente daqui a pouco vai voltar a falar nesses números, né? Falando aí mais de mais números, né? Falando assim de plataforma de awareness, de engajamento, de negócios, né? Eu sempre me preocupei em falar com vocês, quando estava falando aqui para o Daniel de personalizar a apresentação, fiquei muito preocupado em falar sempre com vocês de projetos, né? As palavras-chave principais: projetos, negócios, tecnologia da informação. Então, falando disso, eu não sei com que profundidade a galera aí conseguiu acompanhar, mas a gente tem uma grande parceria com, por exemplo, com o Banco de Brasília, né, o BRB, onde eles estampava, né? Ainda estampa, ele era nosso patrocinador master, agora ele está no Omoplata, e a gente foi buscando patrocínio, parceiros, é, que não fosse só aquela coisa de pagar para aparecer, não fosse só a visibilidade, mas que o patrocinador ele pudesse ser um parceiro de negócio. E o banco BRB, né, na realidade, ele se tornou um negócio, né? Então, o banco digital, Nação BRB, a gente é sócio de um banco, né? Então, para quem tinha problema de contas, né, há mais de 10 anos atrás, hoje é um orgulho muito grande a gente poder dizer que a gente tem um banco, né? Porque a operação, o negócio que a gente fez é de um banco. E um banco que foi um extremo sucesso, a gente tem 3,5 milhões de contas, como vocês podem ver aí na apresentação, isso desde julho de 2020, e a gente tinha algumas metas pré-estabelecidas que foram sendo batidas, a gente foi atualizando, e hoje pensa assim a gente fazer um IPO, né, do Nação BRB, e ter um banco, né, dentro da nossa receita, dentro dos nossos negócios. Então, isso é uma das comprovações aí de que quando a gente trabalha aí, tem uma boa gestão, quando a gente faz um planejamento bem feito, a gente consegue novas receitas, a gente consegue sucesso em muitos negócios. E isso daí é uma operação, é um case, né, de muito sucesso. E assim, comprova na prática o quão importante é a gente ter uma boa gestão numa empresa, né? Ainda mais num clube de futebol. O Flamengo tem esse potencial desde sempre, né? E em 2012, quando a gente tinha um clube quase que falido, a gente também tinha esse potencial de torcida, mas a gente não tinha gestão, a gente não tinha planejamento, a gente não tinha plano de negócios. Então, é uma coisa que a gente conseguiu ver ali na prática que o negócio sendo bem feito, bem estruturado, a gente consegue fazer funcionar. Então, tem outros, né? No caso da Adidas, aí, 1,5 milhão de produtos vendidos por ano. A gente acha que a gente pode aumentar esse número absurdamente. A gente vem fazendo uma série de coisas para cada vez mais melhorar esses números. 140 milhões de interações, né? Assim, nas campanhas realizadas no Mercado Livre, 1 milhão de tokens vendidos em 12 minutos naquele sócios.com, né? Que é um parceiro nosso também. E a gente hoje tem em torno, eu acho que agora já aumentou esse número, esse ano, acho que já tem mais uns 10% a mais aí, tinha 179 lojas físicas do Flamengo. Isso é recorde absoluto, assim, o segundo colocado não chega nem a metade disso daí. Então, assim, a história do Flamengo ser nacional, né? Ele não é um clube regional como a grande maioria é, tá? É, Além disso, gente, falando aqui de outros números, né? É, opa,
pegando aqui a conexão com torcedores, redes sociais, então eu trouxe aqui para vocês uma série de produtos, né? Então, eu tinha falado aqui do banco digital, falei das lojas, falei das redes sociais, e tem os produtos que a gente vem criando, né? Como sócio torcedor já não é mais novo, mas já tem bastante tempo. A Flá TV, né? Que é o streaming, né? Cada vez mais acontece aí de ter novos streams, né? Então, a gente tem uma série, cada um com seu tipo de conteúdo, e a gente vem fazendo parceria com, por exemplo, agora a gente tem o Globo.com, que disponibiliza o conteúdo da Flá TV. Nosso programa aí de consulados e embaixadas, que é criar um pouquinho do Flamengo em cada lugar, né? Então a gente tem consulados e embaixadas espalhados pelo mundo. A gente tem no Brasil. O que difere, para vocês entenderem, consulado e embaixada é a quantidade. Então, para você abrir um consulado do Flamengo numa cidade, é, o Daniel falou aqui agora, né, que a gente tem pessoas do mundo inteiro. Então, se tiver, por exemplo, alguém sei lá, na África, em algum lugar na África do Sul, nem sei se tem. Estou falando aqui de chute, mas vamos supor que tem alguém aí que é Flamengo e queira abrir um consulado, ele precisa de 5 pessoas, né, que juntas se tornem sócio torcedor e se reivindiquem ao clube, falando: olha, eu moro aqui, por exemplo, sei lá, na África do Sul e quero fundar um consulado do Flamengo. Então, vai ter toda uma estrutura lá, toda uma orientação para que você consiga fundar um consulado do Flamengo. Aí, para se tornar embaixada, se não me engano, o número é a partir de 30 pessoas. Então, o que a gente quer com isso? A gente quer primeiro aproximar o torcedor que não necessariamente está próximo, né? Então, o que a gente faz para ele ter aquele sentimento, né, de pertencimento? Então, isso, no fundo, a gente atende na questão do coração, o emocional, e ao mesmo tempo tem a possibilidade de gerar negócios, né? Para o Flamengo e até mesmo para esse torcedor lá que pode, quem sabe, querer depois abrir uma loja, fazer alguma coisa desse tipo. Então, são coisas que a gente tem que ir pensando em termos de negócio e o que a gente pode fazer para estruturar. E aí, né, tem a questão, como que a gente também gera recursos no estádio, no esporte. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês serve de base, por exemplo, para a gente se apresentar, né, para o Flamengo se apresentar como o potencial de geração de negócio para um eventual patrocinador ou parceiro de negócio. Porque a gente não faz só negócios de patrocínio, a gente também faz negócios, por exemplo, se você tem um produto e você quer ter a marca do Flamengo sendo representada, você pode fazer, por exemplo, uma parceria de licenciamento, né? Então, hoje, por exemplo, muito comum aí, tem capa de celular do Flamengo, né? Com a GoCase, que é um parceiro de negócio nosso. Pô, legal. Aí você faz ali, óbvio que isso tem um valor, né? E aí esse valor é justamente mostrado através desses números que eu estou mostrando aqui para vocês. Isso que vai nortear como que esse negócio pode ou não pode ser feito, tá? Deixa eu passar aqui. Eu acho que eu andei para trás, né? Não, deixa eu voltar aqui, gente. Isso mesmo. Bom, e aí, como eu tinha falado, né, o Clube Não Europeu é o maior clube não europeu, né, com todos esses números aí, é o único brasileiro no ranking dos 50 clubes mais valiosos do mundo, né? É, Hoje, podemos dizer que temos uma verdadeira seleção de craques, né? Hoje, esses três aí que estão na tela são icônicos, né? Fazem parte aí de uma geração de muito sucesso, né? Uma pena aí que o Pedro se machucou e talvez não consiga ser o artilheiro do ano aí no Brasil, mas estava indo muito bem para isso, que é uma situação bem diferente, né, do que a gente já teve no passado. Hoje a gente tem praticamente dois times de muita qualidade, ainda que, antes que os amigos aí falem alguma coisa, esse ano não esteja sendo de tanta tranquilidade, né? Mas vamos em frente, faz parte. Vencedor não é aquele que vence todo ano, mas é aquele que está sempre disputando. Então vamos lá. É, ainda, né, fora do futebol, né, o Flamengo é poliesportivo, né, então a gente é multimedalista, né, no Pan-Americano conquistou muitas coisas, teve essa galera toda aí indo para todos esses esportes, indo para as Olimpíadas e muitos
ganhando medalha, né? A gente ganha uma quantidade de medalha tão significativa. Eu dei o exemplo da quantidade de população da Argentina, né? Que a nossa torcida, em tese, sozinha é maior do que a população da Argentina. Também sobre medalhas de ouro, se a gente fosse um país, a gente teria ficado na frente da Argentina nas Olimpíadas. Então, teria um monte de gente para colocar aqui nessa apresentação. E isso dá muito orgulho por uma série de coisas do como a gente chegou aqui, né? Foram muitos projetos, muitos negócios, muita governança que ao longo do tempo a gente precisou fazer. Isso tudo é baseado numa série de coisas. Então, eu quis ilustrar esses números para vocês terem uma ideia de como estamos nesse momento, mas como efetivamente a gente estava em janeiro de 2013, né? É, em janeiro de 2013, num levantamento, numa análise, numa auditoria, a gente fez uma análise para que a gente, como é que estamos, né? Entrou um grupo muito forte, né, para passar a governar, para ser o gestor do clube. E a gente sabia que uma das coisas que ia acontecer é que talvez o que fizéssemos naquele primeiro momento não seríamos nós mesmos que colheríamos, né? Porque, é, em geral, os clubes têm mandatos de 3, 4 anos, no Flamengo é 3 anos, e a gente sabia que a gente precisava de alguns anos. Então, naquela chegada ali, a gente colheu esses números que vocês estão vendo. A gente tinha, lá naquela data, apenas em torno de 240 milhões de receitas, né? Mais de 800 milhões de dívidas. Talvez esse número tenha sido muito maior e a falta de precisão foi porque ao longo de alguns anos a gente teve que ir renegociando e foram aparecendo várias dívidas, algumas até que as pessoas achavam que não iam receber mais e elas viram que o clube estava se profissionalizando, se estruturando, falando, não, opa, eu acho que eu vou receber sim. E aí começaram a aparecer. Assim como em tudo, né? Sempre aparecem os espertos, aí começou quem não tinha nada a receber, querer receber, então a gente teve que fazer todo um trabalho lá para poder ver o que era verídico, o que não é, e cumprir, né? Então a gente devia muito, toda essa grana aí eram impostos, eram trabalhadores, fornecedores, atletas, muita gente sem receber. E acreditem, tem clubes que até hoje vivem assim, né? O que para a gente hoje é um absurdo. Fala assim, cara, como é que esse cara vive assim? Mas a gente viveu durante muito tempo, né? Sem gestão, com pessoas que não estavam preparadas para gerenciar um negócio desse tamanho, né? Que naquela época já tinha esse potencial, mas que na prática não tinha esse tamanho, né? Não tinha não conseguia transformar todo esse potencial numa receita mais bem explorada, mais bem gerida, e isso dava um número aí, né, horroroso, né? Tinha mais de 500 processos trabalhistas, as instalações eram precárias, assim, era um clube quase que falido, né? Você vê que a quantidade de dívidas era praticamente 3, 4 vezes o valor do que se faturava, do que se recebia, né? Assim, era uma situação calamitosa, né? Assim, uma empresa privada, né, que não fosse uma associação sem fins lucrativos, talvez tivesse quebrado muito antes, né? E aí a gente conseguiu sobreviver. Esse grupo que entrou lá, que ao longo dos últimos 11, 12 anos aí, né? A gente está em 2024, a gente pode falar que estamos chegando no 12º ano, né? Porque foram de lá para cá 4 mandatos de 3 anos, e aí, assim, conseguimos aí, eu posso dizer assim, sem medo de errar, que a gente realmente, né? Um desses caras que estavam aqui na foto, né? Esse cara aqui, ó, criou o outro patamar, né? O Bruno Henrique, e a gente realmente
dessa época para cá, a gente hoje está num outro patamar, vídeos, números que eu vim apresentando para vocês e vou apresentar muitos outros um pouquinho mais na frente para vocês conseguirem, né, ir na linha do tempo, né? Eu comecei com a situação atual, voltei lá um pouquinho e ao longo do tempo agora eu vou mostrar para vocês na prática como é que a gente está, tá? E aí, né, gestão de projetos e negócio de tecnologia da informação. O que que isso tudo tem a ver com vocês, né? O que que isso... Fala, Alexandre, beleza. E aí? Eu acredito piamente, né, por toda a minha trajetória profissional, já são 34 anos, eu trabalho desde muito cedo, trabalho desde os 14. Então, mediante minha trajetória profissional em algumas empresas, já trabalhei na indústria, já trabalhei na área de prestação de serviços, já trabalhei numa série de, agora recentemente também no esporte, entretenimento, enfim, na área financeira. Então, ao longo do tempo, eu posso dizer para vocês que com toda essa experiência aí de consultoria, como executivo, eu posso dizer que tem tudo a ver com o que vocês estão estudando. E o que eu estava comentando até com o Daniel um pouco antes aí, é que é muito interessante passar isso para vocês, porque para tudo isso, eu posso dar certeza para vocês que a tecnologia ela é uma grande fomentadora, ela pode ajudar muito na trajetória de qualquer empresa. Eu tenho dito, repetido e o farei bastante que a minha missão é levar a tecnologia da informação para as áreas de negócio, para a área estratégica, né? Então, como que, por exemplo, a tecnologia da informação vem colaborando com o Flamengo, né, nesse período aí que eu estive lá? O que que a gente conseguiu fazer? A própria operação, né, do banco digital é uma operação que a tecnologia colabora muito, né? Porque o banco é totalmente digital. Você não tem uma agência. Até usa-se a agência do Banco BRB se for necessário, né? Como um host lá, como você precisar resolver alguma coisa. Mas você abre a conta, você recebe o cartão, você faz tudo através do seu celular. Então, é a tecnologia trabalhando aí a favor do negócio, né? Só que a tecnologia, eu costumo dizer que ela trabalha junto com mais dois pilares, né? A gente tem os três pilares que é processos, pessoas e tecnologia. Então, isso é de fundamental importância. A gente tem que ter processos, e aí a galera aí da gestão de projetos acredito que vai me dar razão, né? A gente tem todo um processo para gerenciar projetos, né? E nada na vida, por mais que a gente esteja falando hoje em dia de inteligência artificial, que a gente esteja falando de automação, que a gente esteja falando há anos e mais anos de industrialização, que as máquinas vão substituindo as pessoas, pode até se fazer isso, pode até acontecer, né? A inteligência artificial está aí para provar isso, mas o que a máquina e as inteligências é, cada vez mais recentes vão conseguindo fazer é realmente automatizar, é fazer as coisas que já têm é, formas, né, pré-definidas de trabalho. As pessoas, de uma forma geral, sempre são e sempre serão importantes nas organizações. Afinal das contas, são elas que decidem tudo. Então, esse tripé, processos, pessoas e a tecnologia, obviamente, para mim, é o pilar que a gente tem que sempre estar junto, sempre estar preocupado, que enquanto isso daí estiver em harmonia, a receita vai ser de sucesso, eu não tenho nenhuma dúvida, tá? Então, como é que a gente faz isso funcionar, né? Então, como é que eu pego aí projetos, negócios em tecnologia? Eu acredito muito que todo esse sucesso que tivemos, né, desse case que eu estou apresentando aqui para vocês do Flamengo, ele aconteceu com muito sucesso porque ele foi baseado principalmente, é claro que tem todo, né, um acontecimento por trás disso tudo, mas ele foi todo planejado, né? A gente fez um plano de negócio que tinha por base esses três principais itens, que são princípios, né, valores e um plano estratégico profissional. Como assim, Alexandre? A grande questão é que tudo se baseia
né? A gente tem uma diferença entre governança, eu falei, né? O tema da palestra era governança e gestão no futebol, porque a governança ela está mais ligada justamente aos princípios, aos valores, às políticas, né? Então, em princípios ali eu destaquei para vocês que são as diretrizes que nortearão as ações e tomadas de decisão. Então, vocês vão ver que alguns exemplos que eu vou passar no slide à frente, eles falam muito disso. A gente pegou algumas questões que eram uma questão de princípios. Por exemplo, a gente, já antecipando aí um pouquinho o próximo slide, eu vou dar esse exemplo do que era uma diretriz que ia nortear, a gente queria ganhar de volta a nossa credibilidade. Assim, é, fazer uma compra, fazer uma contratação era muito difícil. Então, o que a gente tinha que fazer para que isso fosse resolvido? A gente tinha que mostrar na prática que a gente era confiável, que a gente tinha credibilidade. Então, a gente não podia mais contratar aquilo que a gente não poderia pagar, que infelizmente ainda é, né, uma questão de muitas empresas, de muitos clubes, até hoje. O cara tem uma dívida gigante, mas continua contratando. E aí, por que isso acontece? Isso é caso prático, tá, gente? Os próprios noticiários comprovam isso para vocês. O que acontece? Num mandato de 3, 4 anos, o cara, para se manter, ele quer ganhar alguma coisa. Mas, às vezes, para ele ganhar, ele tem que contratar e contratar alto. Futebol é um negócio caro. Então, quando ele contrata, e não paga, ele até resolve a curto prazo a questão, às vezes ele resolve, né? Nem sempre, aliás, na maioria das vezes ele não resolve, ele contrata ali para tentar, né, num tiro curto, ganhar um campeonato, e aí, com isso, ter uma maior remuneração. Só que uma hora, aí ele vai fazendo isso, né? E aí, uma hora, essa conta chega. E, em geral, ou ele está no segundo mandato e aí já tem que pagar esse compromisso que ele fez lá atrás, ou não, ou ele vai, né, jogar isso para frente. E aí vai endividando a instituição. E aí é a receita do que não fazer, né? Então, a dor que o Flamengo passou nos primeiros anos dessa profissionalização é o que muita gente não quer, né? Você tem que ter um princípio ali a ser seguido, né? Olha, a gente vai se tornar um clube que só contrata aquilo que paga. Se hoje, né, voltando lá a 2013, eu tenho 800 milhões de dívida e 200 de faturamento, significa que eu posso contratar muito pouco. Então, eu tenho que, num primeiro momento, o que eu arrecadar, eu tenho que quitar as dívidas, ganhar um fôlego financeiro, criar novas receitas, e aí, quando eu estiver numa situação mais saudável, eu começo a contratar aqueles produtos, né, aquela mão de obra mais cara. Então, princípio número um ali, né? Integridade. Né? Para eu ser íntegro, eu tenho que cumprir com a minha palavra, eu tenho que ter transparência, eu tenho que ter responsabilidade com as ações que eu estou tomando. Então, aí é a chamada governança, né? Quem governa, né? E a gestão é quem executa, quem vai lá e bota na prática aquilo que a gente criou em cima. Então, também as questões dos valores, né, que aqui eu digo que são as crenças, né, aplicadas através do comportamento, né, e aí é ética, respeito, excelência. A gente, ao mesmo tempo, queria ter uma gestão de excelência. E o que é uma gestão de excelência? É fazer planejamento, é ser organizado, é botar na prática aquilo que a gente está falando, né? Ter o discurso, mas ao mesmo tempo ter a prática comprovando aquilo que eu estou dizendo, aquilo que eu criei como diretriz. E aí sim eu vou para o item 3, que é o planejamento estratégico profissional. Não é aquilo que está só na minha cabeça também. Eu tenho que ter um time profissional, eu tenho que ter um planejamento de médio e longo prazo, né? Assim, não dá para eu querer pensar só daqui a 3, 6 meses. A gente fez, né, um negócio a médio e longo prazo. A gente sabia que, inclusive, aquela galera que estava chegando lá em 2013, muito provavelmente não ia colher os frutos do que a gente precisava. A ideia era um negócio para 10 anos, né? Então, vamos deixar isso daí
muito bem estabelecido através dos nossos princípios e valores, e quem for executar tem que estar engajado com aquilo que a gente preparou. Então, a gente estruturou esse planejamento de médio e longo prazo através de uma execução de uma gestão profissional e tendo, né, uma diretriz de governança corporativa tomando conta disso tudo, né? Então, o papel, por exemplo, dos conselheiros, do conselho diretor, a priori, né, vamos dizer assim, mas lá a gente tem, além do conselho diretor, a gente tem o conselho de administração, a gente tem o conselho deliberativo, a gente tem o conselho fiscal, todo mundo, cada um com o seu papel, né, tomando conta daquilo ali que estava sendo definido e botando na prática para que a gente pudesse ter sucesso. E aí eu falei que do próximo slide, né, do que a gente foi fazendo na prática. Então a gente chamou ali de clube cidadão, né? Assim, o que é o clube cidadão? O clube cidadão é aquele que é honrado, que cumpre com seus direitos, né, de cidadania. Então eu compro aquilo que eu posso pagar, aquilo que eu me comprometo, eu vou lá e realizo. Né? É a integridade, é trazer o respeito efetivamente de volta, e não através de questões políticas, de questões de bravata, né? Só para, popularmente se diz, para inglês ver. Né? Então a gente queria mesmo, e a gente com isso, a gente foi criando um círculo virtuoso. A gente foi pagando as dívidas, a gente foi tendo responsabilidade com o que a gente estava fazendo, a gente teve austeridade, né? Então a gente era muito controlado ali com o que a gente podia, não podia investir. Né? A gente fez um processo de comunicação com o nosso principal cliente, né, que é quem? É o nosso torcedor, né? Então, o nosso torcedor tinha que estar consciente, falar assim, gente, olha só, sabe o Campeonato Brasileiro? Então, a gente não vai ganhar não, tá? Não vai porque a gente não vai contratar uma boa equipe, porque a gente não tem dinheiro. A gente vai passar aqui algum período se estruturando para que daqui a alguns anos a gente volte a disputar e ganhar o Campeonato Brasileiro. Beleza? Estamos juntos nessa? Então foi isso que foi feito a comunicação do clube foi de fundamental importância para trazer o nosso principal cliente a fazer o seguinte, ó, a gente vai sofrer aqui, a gente está te convidando para sofrer junto. Vamos nessa? Então não estava enganando ninguém, né? A gente, sem citar nomes, pode ver facilmente aqui, pegar no noticiário e ver que tem vários clubes que têm essa prática de contratar o que não pode até hoje. Muito se fala aí fair play financeiro, para vocês terem uma ideia. O fair play financeiro não é que você não pode contratar muito. Você pode, desde que você tenha dinheiro de pagar. Eu tenho visto equivocadamente alguns até, não sei se jornalista, influência, né? Hoje até é difícil de saber quem é quem, mas o pessoal da área de comunicação às vezes fala, ah, não, o Flamengo tem que entrar no fair play financeiro. Eu não tenho nenhuma dúvida que se fizesse fair play financeiro, o maior favorecido hoje seria o Flamengo. Por quê? Porque eu posso gastar mais, porque hoje eu tenho um faturamento de 1,4 bi de 2023. Tem grandes chances da gente faturar igual ou até mais. Tivemos até algumas vendas frustradas aí no meio do ano. Se aquelas vendas tivessem ocorrido, eu acho que já teria batido esse número. Mas ainda que chegue próximo, disparadamente o clube que tem mais receitas. Então a gente pode efetivamente contratar mais. Isso é o fair play financeiro. Eu só gasto aquilo que eu posso. Então, quando se fala nisso, existe um equívoco para aqueles que dizem que a gente está gastando além do que deveria. A gente pode porque a gente tem uma receita, né, de 1,4 bi. Vejam que isso em 12 anos, né? A gente tinha 200 e poucos milhões lá em janeiro de 2013 e hoje a gente está chegando aí no final de 2024, 12 anos depois, com não sei quanto que vai fechar agora, mas pelo menos aí 1,4 bi. Então, você vê o quanto isso foi importante, essa comunicação, essa integração com. É assim, você tem que dizer o que você está fazendo e mostrar na prática.
né? E também nesse mesmo noticiário que se vocês pesquisarem nos dias atuais, vocês vão ver que tem clube aí que fatura um valor e gasta muito mais do que ele fatura, estou falando aqui sem considerar a questão das dívidas, que se fosse para pagar a dívida, então aí mesmo que ele não poderia contratar ninguém. Então a gente aqui, no final das contas, se acha prejudicado pela falta de fair play financeiro. Então você vê que como é importante todo esse trabalho profissional. E como eu disse um pouquinho, antecipei um pouquinho, né? Pessoas, processos e tecnologia, né? Há quem prefira botar processos, pessoas e tecnologia, porque uma vez que o processo está definido, as pessoas executam esse processo. Isso é uma questão que eu acredito que não faça tanta diferença, porque quem vai definir o processo é alguma pessoa, né? Então, efetivamente, isso para mim, essa ordem aí, eles têm que estar trabalhando de forma integrada. Bom, falando de tecnologia, gente, hoje a gente chegou ao nível, né, que a gente consultou o Gartner, né, que é a maior referência de pesquisa, né? O Gartner, ele está no mundo inteiro analisando empresas, pesquisando empresas e direcionando, né, as empresas para o que investir. E o Gartner tem você pode fazer uma consulta, né? Fazer uma assinatura para você entender de acordo com a sua atuação. E a gente, através do Gartner, a gente fez um plano estratégico de TI e a gente começou a implantar isso há 3 anos atrás, que é o que o Gartner chama de TI bimodal, que de um lado está a parte estruturante, vamos dizer assim, né, sistemas, a parte de infraestrutura, a parte de segurança, a parte de nuvem, enfim, estrutura é um lado, e o outro lado, não necessariamente concorrente, mas, né, envolvente, a toda a parte de transformação digital, que aí vai, inclusive, trazer todas as integrações, né? Assim, gente, uma coisa importante, transformação digital é uma questão cultural, a gente precisa que a empresa, primeiro, seja top-down, né, da diretoria para baixo, todos estejam engajados. E é importante que a diretoria, o top-down, não é porque a diretoria é mais ou menos importante, mas é ela que governa. Então, se ela mesma não estiver engajada, dificilmente as coisas acontecem. Então, transformação digital é uma questão cultural. A gente tem que fazer isso acontecer e tem que fazer parte da cultura da empresa. Senão, não acontece. Então, a gente está falando de toda essa parte aí de redes sociais, relacionamento com o cliente, né, a experiência do usuário, enfim, tudo que a gente possa promover inovação, e isso trabalhando com a parte estruturante, a gente tem uma tecnologia da informação bastante próspera, né? Então, é assim que a gente vem trabalhando nos últimos 3 anos, tivemos várias ações aí estruturantes, investindo pesado na parte de cibersegurança, na parte de infraestrutura. Hoje a gente tem lá o CT, a gente tem a sede da Gávea, a gente tem nuvem, a gente funciona num tripé aí de estrutura que a gente tem redundância, a ideia é que o clube não pare nunca, né, não pode parar. Então, tudo isso só foi possível através desse processo longínquo aí que a gente veio passando de gestão profissional. Então, eu queria começar a trazer um pouco mais de tecnologia aqui para vocês, para a gente poder efetivamente mostrar. E a TI, né? Assim, eu falei, o que a TI tem a ver com isso? É a TI que eu tenho certeza que vem colaborando bastante, para vocês terem uma ideia em termos de sistema, buscando aí, vendo as publicações que a gente faz aí ao longo do tempo. A gente chegou a implantar o SAP, né, que é o software RP alemão, é, acho que mais robusto do mundo, né, ultra confiável. Na época o pessoal falou assim, cara, como assim vocês vão implantar SAP num clube de futebol? Assim, cara, a gente é uma empresa, a gente vai implantar o que for melhor para ter as melhores condições. E foi através disso que a gente colaborou para que o Flamengo passasse a ter é, o selo de uma Big Four, né? Big Four
ela não quer auditar todo mundo, ela quer auditar quem ela realmente confia, quem realmente tem processos estruturados, quem tem sistemas estruturados. Então, lá em 2018, a gente fez a contratação do SAP, em 2019 a gente começou a implantação forte, a gente teve fase 1 e 2, e eu contar para vocês que foi duríssimo, mas hoje, para vocês terem uma ideia, a gente tem aí a versão mais atualizada do mundo da SAP, a gente é referência na SAP, a gente tem o que tem de mais moderno, o contrato chamado RISE, que é o que tem de mais tecnológico, de mais avançado, com inteligência artificial, enfim, buscando todos os recursos possíveis. Então, isso foi uma das coisas que a auditoria, né, a gente já pelo quinto ano consegue o selo de auditoria de um clube de futebol, foi o primeiro da América Latina, e isso traz para a gente assim mais valor de mercado, porque as empresas quando vêm é, botar dinheiro, né, patrocinar e etc. Que clube é esse? Assim, porra, os caras têm governança, os caras têm um SAP implantado, os números são confiáveis, tem transparência. Então, isso tudo a gente está falando também de que a tecnologia da informação pode, né, nos auxiliar. O que que ela tem a ver com isso tudo? Tá aí. Tem muito a ver com isso tudo. Governança sem sistema de gestão não existe. A gente pode dizer que, pelo menos nos últimos 6 anos, a gente está muito bem estruturado a nível sistêmico, a ponto da gente estar discutindo outras questões de implementação de data lake. A gente fez isso já em 2023, concluímos em 2024, então a gente conseguiu integrar algumas bases, isso trouxe maior condições da gente de faturamento. Então, eu posso afirmar para vocês que com essa estrutura aqui, a gente já evoluiu bastante, tá bom? Falando aqui de sistemas integrados, né? Falei para caramba de sistema de gestão. Isso aqui é uma ideia do que a gente tem lá, tá? Então a gente tem uma plataforma corporativa, né? De governança, serviços, processos e tudo de forma integrada, de forma que a gente possa ter os indicadores, né? Um big data, né? Um portal de serviço, uma gestão de processos de negócio, de tudo trabalhando de forma integrada, né? Obviamente tudo isso com monitoramento, né, com toda uma construção de tecnologia integrada em todas as áreas. Uma coisa que muito me orgulha aí, a gente foi protagonista, né, na adequação. Quando eu falo a gente, eu estou falando da área de tecnologia da informação, a gente foi protagonista na adequação LGPD. Isso começou lá em 2019, quando a lei ainda não era nem obrigatória. O que que aconteceu? Sabedor aí, até por questões de mercado, né, enquanto empresário e consultor preocupado com as empresas, obviamente que o Flamengo, que além de tudo é minha paixão, eu, pô, queria, né, que o clube tivesse na melhor possível para não correr riscos. E é uma lei, né, Lei Geral de Proteção de Dados, que proteção de dados está cada vez mais difícil, você tem que ter cada vez mais estrutura para conseguir isso. Então a gente começou a ter essa discussão lá em 19. A lei tinha sido, vamos dizer assim, promulgada em 18, mas tinha um período ainda, né, para as empresas se adequarem. Era para o fim de 19, e aí que no final das contas acabou sendo adiado para 2020, para início de 2020. Só que teve um novo adiamento, né? Não sei se todos lembram, se todos estão a par disso, mas aí no início de 20 aconteceu, infelizmente, a pandemia e o governo adiou novamente para o final de 2020. Só que a gente não parou, a gente conscientizou a nossa diretoria, porque preponderantemente, e aí outra coisa que vocês devem ficar atento em projetos, em negócios, se adequar à LGPD não é só se adequar a uma lei, é uma grande oportunidade que as empresas têm de se proteger, de investir em segurança da informação, de dar proteção de dados. Então, essa é uma grande, na realidade, uma grande oportunidade da empresa melhorar produtivamente, melhorar processos, melhorar a sua proteção e, por que não, manter a sua reputação. Então, isso foi uma das coisas que a gente conseguiu conscientizar a nossa diretoria, conseguiu, vamos dizer assim, o apoio, né, das demais áreas,
E aí a gente começou esse processo. No final das contas, a gente montou, né, que é o que eu recomendo, esses itens aqui é o que eu recomendo para vocês, e aí, não só falando de clubes, mas de empresas em geral, é meio que uma trilha a ser seguida, né? Você tem que passar por esse processo de conscientização de quem governa a empresa, né, de quem gerencia, a partir disso, faça uma análise, né, o que muitos chamam de assessment, faça uma análise do resultado dessa análise, o que saiu, né, porque não tem receita de bolo, cada empresa tem a sua realidade, cada empresa tem o seu tamanho, cada empresa tem a sua área fim. Então, aqui a gente estava falando de uma área de esportiva e entretenimento, né, mais mídia, podemos dizer também, mas tem empresas de outras, né, das outras áreas, tem empresa de óleo e gás, tem empresa da área financeira, tem empresa da área de seguros, cada uma tem a sua especialidade, você tem que analisar de acordo com ela, cada um tem sua estrutura, tem empresas que têm 30, 50, no Flamengo a gente tinha 1.000 colaboradores ao todo, enfim, tem uma estrutura de tecnologia X, em outras empresas tem tecnologia Y, então isso é importante ser analisado, planejado e feito uma estruturação dessa equipe de acordo com o que você tem de demanda, tá bom? E aí, assim, criamos também um comitê de privacidade, que é o super recomendado, né? O comitê tem que ter pessoas de cada área, sem querer me alongar muito, porque aí seria uma outra conversa aqui para ajudar vocês, né? Contratamos plataforma para ajudar, né? Às vezes, muitas empresas ficam preocupadas com o quanto isso vai custar. Eu sempre alerto que investir em precaução é muito mais barato do que depois que você tiver um problema. Os ataques cibernéticos acontecem cada vez mais, né? Não só por força bruta, né? Não só por ataque técnico, mas às vezes até por engenharia social. O cara te liga, diz que é fulano, ciclano, ele passa uma informação, enfim, a gente tem que ter cuidado com isso. E no final das contas, a gente acabou também criando uma área de privacidade, além do comitê. O comitê são pessoas de áreas diferentes que discutia, e a área de privacidade é aquela área que tinha lá o responsável, né, o gerente de privacidade responsável por fazer aquilo ali acontecer no dia a dia. Obviamente, importantíssimo, programas de conscientização, treinamento o tempo todo, né? Conscientização, educação e treinamento, né? Conscientizar é você orientar o porquê que aquilo ali deve ser feito. Educar é você dizer para ele o que, né? O que está sendo feito ali. E o treinamento é o como. Olha como que a gente tem que se proteger. Então, é uma sequência muito importante, muito interessante, que vocês efetivamente precisam, e eu super recomendo. No final das contas, a gente teve, o nosso gerente de privacidade lá criou esse daqui que eu acho sensacional. Ele criou uma história em quadrinhos, né, que vocês podem ver aqui na tela, e aí isso descontraiu um pouco, né? Um assunto em tese meio chato de lei, como é que protege, o que que eu tenho que fazer. A gente criou lá é, esse quadrinho, foi uma sacada muito legal lá do nosso gerente de privacidade, o Leandro, um cara muito fera, muito competente, e isso foi um maior sucesso. E a própria plataforma, a gente pegou uma plataforma com gamificação que também, sabe, clareou um pouco, facilitou. Eu sei que no polo de vocês tem a parte de games também. Vou dizer que isso foi muito interessante, tá? É, Isso daí, gente, é um orgulho também de dizer que nos levou a ganhar essa premiação por 2 anos seguidos. Eu cheguei a comentar um pouco antes. O Flamengo acabou sendo, através do meu nome, aí, indicado ao destaque, né, de tecnologia. Eu acabei sendo indicado como executivo de TI do ano de 23 e agora é 24 também. Isso é muito legal porque demonstrou que tudo que a gente vem fazendo, né, a indústria de TI, a gente concorreu com empresas gigantes, né? Vale, Petrobras, Globo, e a gente, enquanto um clube de futebol que ainda que hoje tem um faturamento expressivo mediante aos clubes de futebol, mas que perto de uma Vale a gente é uma formiga, né? O faturamento da Vale para o do Flamengo, né? Você imagina o quanto a Vale pode investir.
em tecnologia, né? Assim, é exponencial comparado a gente. Então, estar lá no meio dessa galera foi muito legal, foi muito gratificante, foi a personificação de um trabalho. E a gente conseguiu isso aí durante os últimos 2 anos. E aí, contando para vocês, né? Tá legal, Alexandre. E aí, no final das contas? No final das contas, olha, eu trouxe os números até 2023 para vocês, porque 24 ainda a gente ainda não tem consolidado, mas lembra daqueles 200 e poucos milhões, né, de faturamento em 2013? Isso daí foi a nossa receita operacional, né, bruta e venda de atletas em milhões. Chegamos em quase 1,4 aí. Depois atualizado, a gente viu que a gente chegou lá no ano de 23. O menor ano dessa gestão aí foi justamente o ano da pandemia, que o mundo inteiro sofreu, o mundo inteiro perdeu receitas, né? Então conseguimos esses números expressivos. Falando só de receita recorrente, né, sem os valores de venda de jogador, em 2023, já em 22 a gente tinha batido 1 bi, mas em 23 a gente ainda manteve isso daí de receita recorrente. A tendência é que vai cada vez mais ficando maior, acima de 1 bi, tá? Falando de lucro, né? Assim, aquilo mesmo que sobra no final das contas, só assim, em 2020, né? Tirando aí a questão da recorrência, que a gente ficou abaixo, mas se não fosse contar os recorrentes, ainda em 2020 a gente deu lucro, né? A ideia ali é falar, no final das contas, lucro, né? É, e isso tudo foi se transformando ao longo do tempo em investimento, né? Em reinvestimento. Lucrei desde 2013, lucrei, pago dívida e invisto na estrutura. Lucrei, pago dívida e invisto na estrutura. Hoje a gente praticamente não tem uma dívida mais. A gente estava com, no meio do ano, a gente fez uma conta que a gente chegou em 48 milhões de dívida operacional. O que isso quer dizer? Que o que eu tenho de receita, o que eu tenho de dívida, a diferença é 48 milhões, que dividido ao longo de 12 meses, isso daí para a gente se tornou praticamente irrelevante. A gente está falando aí de em torno de 4 milhões, né, de, de, de dívida operacional. Então, praticamente é uma dívida que não existe mais. Lembrando que em 2013 era 1 bi, né? Então, como é que a gente conseguiu isso tudo? Através de todo esse trabalho aí de gestão profissional, de reinvestimento. Eu trouxe aqui algumas fotos. Se quem não conhece, né, quiser conhecer até um pouco mais aprofundado, a gente tem outros. Essa primeira acima à esquerda é a entrada aí do nosso CT, né, e que teve uma pré-inauguração no final de 2018, e 19 continuaram as obras, e efetivamente no final de 19 aqui melhorou. Aí essa foto do lado, né, que em 2020 a gente já tinha um negócio mais bem estruturado. Se eu for mandar uma foto para vocês de hoje, vai estar melhor ainda. A sede da Gávea também, a gente investiu para caramba, agora tem restaurantes, essas piscinas são todas reformadas, campo, enfim, tem uma série de reinvestimentos que fizemos ao longo do tempo. Tudo isso através de tudo que a gente foi conquistando aí ao longo desse período, através de toda essa gestão profissional. Deixar uma frase aqui para vocês, na realidade três, né, que fique aí com vocês, que eu acho que serve como base todo esse processo aí de gestão profissional, que é o pilar, para mim, estratégico aí: processos, pessoas, tecnologia, ou pessoas, processo, tecnologia, como preferirem, mas incluam esses três dentro do trabalho de vocês, seja em gestão de projetos, seja em gestão de negócios. Gestão de projetos acaba estando em todas as funções. Se a gente está fazendo qualquer coisa, a gente está fazendo um projeto, né? Quando eu dava aula sobre gestão de projetos, eu gostava de dar um exemplo do churrasco, né? O churrasco é um grande projeto, né? Que a gente vai ver qualidade, né? Gestão da qualidade. Que carne eu compro, né? Eu vou comprar picanha ou eu vou comprar uma carne um pouco mais simples, né? Escolhida a qualidade que eu quero trabalhar, tem gestão financeira, gestão de custos, né? Se eu for para picanha, vai ficar um pouquinho mais caro, mas o custo-benefício pode até ser bom, né? Falava sempre disso, do tempo: quanto é o tempo desse projeto, né? Esse churrasco vai durar quanto tempo, quantas pessoas, enfim,
as coisas mais simples a gente está gerenciando projetos. E por que não gerenciando negócio, né? A gente pode estar fechando um negócio num churrasco, ou esse churrasco ser parte de um negócio que a gente está fazendo. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que pessoas, processos, tecnologia vai ajudar vocês pra caramba. E aí, vou voltar no churrasco, dependendo da tecnologia da churrasqueira, pode ser melhor ou não esse churrasco aí. Então, só para ilustrar aí para vocês. Falando de futebol, né, eu trago sempre o livro, a sugestão do livro do Ferran Soriano, que é A Bola Não Entra Por Acaso. Ele foi presidente do Barcelona e, pô, é bem interessante. E aí você vê mesmo, eu que tive lá 6 anos no Flamengo, você vê que a bola não entra por acaso. Quando ela não está entrando, mesmo você tendo feito investimento, você fazendo uma gestão profissional, pode acreditar que alguma coisa não está sendo bem feita como deveria. E aí, ainda falando desse case aí que eu trouxe para vocês, liderança se faz pelo exemplo. Eu acredito e pratico isso. A gente não pode falar para uma pessoa fazer uma coisa e a gente mostrar na prática que a gente faz outra. Então, eu não acho que o Flamengo é um modelo a ser seguido. Eu acho que o Flamengo é um exemplo a ser seguido, né? Modelo só serve para a mesma realidade. Exemplo, sim, ele pode ser seguido. Então, não adianta querer exatamente pegar o mesmo modelo se eu tenho uma realidade diferente em outro clube, em outra instituição. É, aquele modelo exatamente, dificilmente ele vai se encaixar. O que eu sempre recomendo são exemplos. E aí, esse exemplo de gestão, através de princípios, de valores, de planejamento, né, de uma boa execução, com boa governança, eu acredito que vocês podem chegar muito longe. Então, eu agradeço vocês aí, espero que eu não tenha me estendido muito, seguindo aí que meu amigo Daniel falou do tempo. Está aí meu contato, mais uma vez, quem quiser pegar, fica à vontade, terei um prazer enorme em ajudar. Muito obrigado, galera. Bom, obrigado, Alexandre. A gente é que agradece. E temos a honra de ter tido você conosco aqui. Eu queria registrar a presença, como eu falei antes, do professor Knaip, que estava numa banca de docência. Opa, Aqui do apareceu seu aí, eu tô vendo. esse. Knaip, deixa eu passar a palavra para você primeiro, depois eu vou falar aqui. Eu tenho uma pergunta para o Alexandre aqui, do nosso amigo Felipe, mas deixa o Knaip dar uma palavrinha, depois eu faço a pergunta dele. Bom, primeiro agradecer, né, o Alexandre, grande parceiro nosso, amigo, que a Rubro-negro, gente, rubro-negro, tive o prazer de conhecer com um torcedor do Vasco, né, que é o Álvaro, mas, sim, não sei se o Daniel deixou aí minhas saudações rubro-negras para todos, né, eu deixei. estava numa banca em docência. Alexandre, é muito importante, foi muito importante, né? Eu pude acompanhar aí 70, 80% da sua aula, né? Porque bate justamente com tudo que a gente vem falando, né? A gestão focada numa liderança, com congruência, né? É algo que a gente vem vendo dentro do Flamengo que a gente acompanha, né? E muito do que a gente fala aqui, gerir, né? É muito mais do que você conhecer um guia PMBOK. É você gerir pessoas, né? É fazer a coisa na prática e pegar o projeto, vamos lá, vamos errar e vamos acertar e a partir desses erros, entender que, pô, se eu errei uma vez, né, tem que ser um conhecimento adquirido. Eu não posso errar de novo naquilo que eu já aprendi. Tá? Então, cara, gratidão por tê-lo aqui conosco, né? Tirando o clubismo de lado, a gente tem aí o amor pelo Flamengo, mas o Flamengo hoje ele é um exemplo, né, de gestão. Pode não ser, até algumas semanas atrás, pode não ser um exemplo de técnico, né, mas de gestão e governança, todo mundo tem que bater palmas, né? E a gestão atual, assim como a anterior, vem fazendo um trabalho muito bacana. Né? E em gestão de TI, né? Eu que te acompanho há bastante tempo, eu sei o quanto você contribuiu para o Flamengo, todas essas premiações são frutos do seu trabalho à frente aí da vice-presidência, né? E que torço para que
o Flamengo continue com uma equipe de gestão, de governança, tão boa quanto essa que esteve e que fez o Flamengo chegar onde chegou. Então, não é o que chegamos até aqui. Acho que agora precisa aprimorar mais, né? Trabalhar mais e mais processos para que a gente traduza em campo o que essa gestão de TI, a governança, veio fazendo ao longo dos anos. Tá? Então, de novo, cara, gratidão por tê-lo conosco. Eu acho que a gente tem aqui 30 e poucos alunos, mas a gente vai estar com essa gravação, né, lá no YouTube da Pós, e algo que a gente vai ter um orgulho muito grande de mostrar para todo mundo. A gente trouxe quem faz e fez gestão, governança na prática e de sucesso. Tá? Muito obrigado por tê-lo conosco. Sim, felicidades, né? E parabéns aí pelo teu trabalho e por toda a equipe do Flamengo. Volto para você, Daniel. Obrigado, Ricardo. Só te agradecer também aí. Para mim também foi uma grande oportunidade aí de compartilhar isso de uma forma técnica, né, profissional, porque muitos não têm essa oportunidade. E como eu falei para o Daniel um pouquinho antes de você chegar, eu achei que vocês foram muito felizes, inclusive com o nome do curso, né? Gestão de projetos e negócios, né, em tecnologia da informação. Isso foi muito legal, porque assim, é uma área, a TI durante muitos anos, ela foi vista como a galera da infraestrutura, do suporte, né? E a relevância que a TI se desenvolveu, que ela ganhou, é enorme. Hoje as empresas que não investem em tecnologia, ela está perdida, ela fica para trás. Então, quando você juntou aí gestão de projetos em negócios, né, e a tecnologia da informação sendo a fomentadora, eu fiquei muito feliz de conseguir colaborar com isso, porque foi a minha prática aí dos 34 anos de profissão, todas as minhas formações, então eu consegui juntar tudo e entregar isso num lugar de relevância, né? Que envolve inclusive paixão, né? E isso foi muito legal, e aí, pô, de repente vai ser papo até para uma outra. Em 2023, quando eu fui indicado essa primeira premiação, a empresa, né, que fez toda a homenagem, ela me fez uma entrevista e perguntou: cara, a gente queria fazer uma palhinha aqui com você sobre liderança no caos. Como que é isso? Aí eu falei assim: pô, tem tudo a ver comigo, porque você liderar TI num clube de futebol é liderar no caos. Então, assim, é muito legal poder compartilhar isso com a galera que está buscando uma formação para que eu, de certa forma, consiga colaborar com o pessoal e eles verem na prática, né, que é o que é mais difícil de se conseguir, né? E vocês estão de parabéns porque estão conseguindo trazer para a prática, né, essa formação, o que é de fundamental importância. Muito, muito, muito Alexandre, obrigado e parabéns para vocês também. que quando uma gestão, né, ela tem o conhecimento do que é TI, ela consegue fazer, né, alocar as pessoas certas. Então, se você pegasse um clube ou uma empresa que não tivesse à frente dela um gestor que compreende governança, sabe que TI não é custo, né? TI, sim, não é só uma despesa para a instituição, né? E sim uma forma de você reduzir custo a partir do. Meu amigo, sim, a gente tem a felicidade de ter uma equipe gestora que compreende o que é governança, né? Porque você pegar a história do presidente do Flamengo, você vê que ele vem de grandes empresas, BNDES, se eu não me engano, né? E que a coisa já está encaminhada. O atual ele veio da Petrobras, foi presidente da Petrobras Distribuidora, foi o número 1 lá do Ike, tem uma experiência bem grande aí no mundo de petróleo, né? Então já compreende a importância, né? Exatamente, exatamente. Daniel, você Obrigado, está meu no amigo. mudo. Opa, agora tá Aprovei. ouvindo? Agora, Não, o Daniel que está eu no tava, mudo, você não estava não, ele.
Aproveitando tá. esse gancho que você falou da Petrobras, a governança ganhou esse boom depois do Pensalão, do Petrolão, aliás, quando a Petrobras teve que implantar um sistema de governança para voltar a ser competitiva no mercado, a negociar as ações na Bolsa de Valores. E eu lembro daquele caso lá atrás, da Arrow, americana, Sim, que é a maior empresa do setor elétrico dos Estados Unidos, em 24 horas tinha um patrimônio de não sei quantos bilhões, foi reduzido a cinzas. Então, assim, exato. ter esses exemplos dessas grandes empresas e o que você disse, gerir no caos. Eu digo para os nossos alunos que quando eles entram, o que a gente faz? A gente divide os 100 alunos em grupos. E aí, ninguém conhece ninguém, ninguém sabe o que cada um faz. Vocês vão dividir em grupo. Ah, para quê? O trabalho de vocês. Aí a gente apresenta uma lista com, dessa vez, esse ano foram, acho que 54 temas de possíveis projetos que podem ser usados na nossa região. Por quê? A primeira turma a gente fez de uma forma, a partir da segunda a gente mudou para projetos que podem ser usados aqui. A gente está na região do Vale do Café, a gente está no centro de 3 municípios, Vassouras, com 34 mil habitantes, Miguel Pereira, 30 mil, 30 e poucos mil, Pau de Fronteira com 12 mil. O campus se situa no meio desse triângulo. A gente tem aluno. Fronten, não tanto. Vassouras, nem tanto. Miguel, mais alunos de Miguel. Partido Alferes, Mendes, e inclusive Paracambi. Aí a gente fala essa questão de gerir no caos. Imagina você, entra numa sala, mesmo que seja virtual, onde você não conhece ninguém, e você é convidado a montar um grupo para fazer o quê? Não se sabe ainda o que vai ser feito. Aí, quando você solta os temas, começa. Não, que eu gosto mais disso, eu gosto mais disso. E no final, é como se você pegasse, cada um vai para o seu lugar. Eles se encaixam e, ao final, o projeto sai. É isso. Eles apresentam o projeto. A gente teve o caso de um aluno que falou assim, gente, como é que vocês conseguem fazer isso? Não é possível e tal e tal. Passados alguns meses, ele nos procurou e disse, olha, o que vocês fizeram aconteceu comigo na prática. Eu troquei de emprego. A minha primeira reunião foi numa sala virtual com 50 pessoas que eu nunca tinha visto na vida. E o que me fez estar mais tranquilo foi porque eu passei por isso com vocês aqui. Ou seja, o que vocês fizeram me ajudou no profissional. Que deve lembrar disso que ele conversou com a gente. Ele trocou de emprego e a primeira reunião foi online com 50 pessoas que ele não conhecia. Aí ele passou. Agora eu entendo o que vocês tentam fazer. Que a gente falou, ó, todos nós temos experiências de mercado em várias áreas. Eu, como você falou, eu trabalho, perdão, eu trabalho desde 14 anos de idade. Eu completei 58 esse ano. Entre carteira assinada, desempregado, fazendo bico, tudo, são 44 anos de serviço. Há 8 estou no serviço público. Eu fiz concurso e passei por 50 anos. A gente contribui de alguma forma, eu sempre falo, a gente está sempre aprendendo. Essa frase que você disse aí, essas 3 palavras, gerir no caos, é exatamente o que a gente faz quando começa, para eles entenderem o que eles estão enfrentando. Que o mercado, e eu sempre falo, o mercado ele é cruel. Exato. Você tem que se destacar para. Você tem que se superar para se destacar. E a gente tenta trazer para cá uma pós, que é uma coisa prática, nada daquele trivial de apostila assim em PDF e prova. Eles vão construir, vão praticar. É o chamado mão na massa. Exatamente. De, Exatamente isso. Por isso que eu sempre falo da questão do. É difícil a gente estabelecer um modelo, né? O grande lance são esses exemplos, que os exemplos, eles são reais, né? E eles são de acordo com uma característica daquele local. E aí você vai aproveitando como que eu posso, através daquele exemplo, implementar aquilo na minha realidade. Então, trazer essa prática que é o grande lance. Eu acho vocês, mais uma vez, estão falar aqui que estão de parabéns e os alunos aí, parabéns pela escolha do curso também, porque o que eu estou vendo aqui é que vocês vão conseguir na prática levar aí para as suas realidades, não só aquela coisa que está nos livros, né? Que os livros são importantes, muito importantes, mas
Ó, eu não estou falando mal de livro, não. Tem um monte de livro aqui que eu leio também. Eu também tenho. Mas o livro nem sempre traz a oportunidade da prática, né? Se Exatamente. vai ali, é a teoria, e aí, como é que eu coloco aquilo ali? Então, legal mesmo. Parabéns aí a todos. Eu tenho duas perguntas, Alexandre, que é do mesmo aluno, do Felipe de Paula. Tá bom, pode A primeira, fazer. per- a primeira pergunta ele colocou aqui assim, ó, para um administrador, qual o melhor curso da área de TI, de tecnologia ou computação que traria mais valor competitivo em uma organização? Ou qual seria essa combinação perfeita? Então, não existe combinação perfeita, É, né? Ainda bem que eu falei antes, hein? Eu não estou correndo da pergunta, não. Não tem combinação perfeita, não tem melhor curso, né? Existe a sua realidade. É Felipe, né? Felipe de Paula. Felipe de Paula. Felipe, não existe o melhor. Aí eu estaria te dizendo justamente o contrário do que eu falei na apresentação. Não existe um modelo, faça esse curso e está garantido. Depende da tua realidade, depende da empresa, depende de que carreira que você quer seguir, depende do momento. Às vezes, as coisas mudam ao longo do tempo. Você viu aí pela minha formação, eu estudei administração de empresas, eu estudei tecnologia, sistemas, marketing, gestão de negócios, reestruturação. Dependia do momento, do meu interesse naquela hora, do que eu queria, eu fui buscando. Por exemplo, quando eu fui estudar marketing, eu fui estudar para eu abrir minha cabeça de mercado, de negócios. Eu gosto, adoro fazer negócios. Sim, cara, vou estudar marketing. O que esse cara está fazendo? O marketing tem muitas variáveis, né? Tem a parte de comunicação, tem a parte de pesquisa, tem a parte de design, tem a parte de o próprio marketing digital, né, propriamente dito, que hoje se fala muito, né, pô, quando eu fiz, cara, fiz em 2011, ainda não era tão forte o marketing digital, já era, mas não era como é agora, então não tinha tantas redes sociais como tem agora, então depende, não tem um curso específico, não existe bala de prata, tudo depende do teu momento, do teu específico, do local que você está, porque às vezes serve para o local que você está, mas você, no fundo, quer atingir um outro negócio, entendeu? Eu fui estudar gestão de negócios, pô, em Ohio. Falei, cara, vou chegar lá na Universidade Americana, vou sair de lá, meu irmão, papa, né? Eu não achei nada disso, eu achei que eu já tinha aprendido muitos conteúdos muito até melhores do que eu aprendi lá. Agora, a experiência americana foi muito legal, toda aquela estrutura, aprender aqui uma série de coisas que os caras praticam lá. Então, não tem um curso específico, né? Depende muito de cada um. Ele fez uma outra pergunta e foi o seguinte: a gestão do Flamengo está solidificada. A escolha do conselho de gestão é feita pelo presidente? Como funciona essa escolha dos gestores? A escolha é feita pelo presidente. O presidente é eleito, né, para dar um briefing rápido aqui para vocês entenderem. Os sócios escolhem um presidente, isso inclusive vai acontecer agora em dezembro, novamente. Acaba esse mandato, esse triênio. O São atual todos os presidente. sócios, Alexandre, ou não? Tem uma categoria de Não, sócios que vota. sócios proprietários e contribuintes. Tem mais algumas outras Sim, categorias lá, né? Agora é mérito, benemérito, benemérito, só que esses aí tem uma regrinha lá que tem que estar adimplente com o clube, etc. E aí, feita essa qualificação, para vocês terem uma ideia, na eleição atual, tem, se eu não me engano, o número 6.800 pessoas aptas a votar. Mas ainda assim, nessa primeiro corte, né, em dezembro, faz uma nova análise se de agora em diante o pessoal não ficou inadimplente, alguma coisa. E aí esses sócios, o voto não é obrigatório, no dia 9 de dezembro podem ir lá e votar. E aí as chapas se inscrevem, né, o atual presidente não pode continuar, porque ele já está no segundo mandato, e aí as chapas se inscrevem com o candidato a presidente e a vice, e aí, uma vez escolhido, ele toma posse a partir de janeiro. E aí a pergunta foi, né, se ele que escolhe os gestores. Sim, o regimento é fundamentalmente presidencialista, então ele escolhe os vice-presidentes,
né? E tem a área que a gente chama de executiva, que é o diretor-geral, o diretor e demais gerências, né? Tem um diretor-geral, que o pessoal hoje em dia chama muito de CEO, né? Chief Executive Officer, então é o diretor-geral. Lá no Flamengo a gente fala mais, evita falar mais as nomenclaturas em inglês, mas é o diretor-geral. Tem alguns outros diretores abaixo desse geral, e abaixo desses diretores tem os gestores e um organograma, né, empresarial mesmo. Mas o presidente, que é a grande pergunta, ele escolhe fundamentalmente os seus vice-presidentes e provavelmente o diretor-geral e mais um ou dois diretores que ele queira indicar. Mas esses diretores, eles passam por um processo lá de seleção, né, pelo RH e tudo, e segue o fluxo. Então, a grosso modo, o presidente é que faz essas escolhas de quem vai estar mais próximo dele, né? Bom, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Alguém quer fazer uma pergunta para o Alexandre? Aproveitem essa aula do Alexandre, experiências práticas para vocês que estão agora entrando no segundo semestre da pós, com o tema governança. Gestão e governança, e tá aí um exemplo prático do que é gestão e governança. E eu lembro do que o Alexandre falou, a gente que é flamenguista, acompanha quando o Bandeira assumiu, a gente tinha receita de 200 milhões, dividiu 800. Aí, assim, a gente em 6 anos, né, inverteu essa situação. Um clube hoje faturar 1 bi, estruturado, e tanto que você falou, tanto se fala em fair play financeiro, para nós seria excelente. Hoje a gente consegue. Exatamente. A Exatamente. célebre fase do aquele cara do Vampeta, né? Eles fingem que me pagam, fingem que jogam. É isso. Aquilo ali é um ícone da falta de gestão, né? Porque. Exatamente. Ah, Pessoal, alguma pergunta a mais? Eu vou pedir então que vocês abram as câmeras, por favor, para a gente tirar um print de tela, que eu vou agradecer ao nosso amigo Alexandre. Ele já se dispôs a voltar no outro assunto, a gente vai combinar com ele direitinho para fazer. Abram as câmeras, por favor, para a gente tirar uma foto aqui. Vamos Daniel, printar aí. só para lembrar, Quem puder printar aí. Daniel e Alexandre, o muro tá baixinho, né, cara? É é. só eles pularem que vão ser felizes, né? Igor Galo tá por aí. O muro tá baixinho, seja feliz, venha ser feliz conosco. Só para efeito de registro, o Igor Galo não pode contar, que o Igor é vascaíno. Então, mas é gente boa. É vascaíno, mas é gente boa. O Igor a gente conhece de Muriaé, na família. O Igor foi nosso aluno, cara. Foi aluno do Knaip, foi meu aluno. E agora gostou tanto que vai ser aluno após. Que Ele legal. deve estar procurando a camisa do Vasco para colocar para tirar a foto. Com certeza. Do jeito que ele é. Pessoal, vamos abrir as câmeras aí para a gente tirar uma foto, por favor, para a gente postar. A gente, como eu disse a vocês, essa aula, eu nem chamo de palestra, essa aula vai ficar tá gravada. A gente vai disponibilizar no YouTube da pós. Inclusive, Alexandre, no nosso canal no YouTube, os projetos, com exceção de 2022, que por incrível que pareça, nem eu nem o Knaip conseguimos um tempo para colocar os projetos, todos os projetos apresentados em 2021, 23 e desse ano, do primeiro semestre, que eles fazem esses projetos e apresentam, ao final, num pitch de até 15 minutos, entre 10 e 15, a gente coloca no canal do YouTube. Porque no primeiro semestre eles têm a disciplina de elaboração de projetos com o Lindney, aí depois eles têm introdução à gestão de projetos, business case e viabilidade de projetos. Aí entra a terceira disciplina, gestão da escopo e integração. Depois vem gestão de tempo e custo. A próxima é gestão de risco, qualidade e partes interessadas. E a última disciplina do semestre é recursos, aquisições e comunicações. Ao final, ao longo das disciplinas, eles vão criando os documentos. Primeiro, escopo, né? Com a integração, eles aprendem o que é integração. Depois, tempo, custo, risco, qualidade, parte interessada, comunicação, requisição, recursos. E, ao final, eles apresentam o projeto escrito e façam uma apresentação que a gente chama de... A gente colocou o ano passado como primeira amostra de projetos de TI, e esse ano ficou a segunda, e a gente vai e coloca no YouTube. A gente sempre convida secretários da região, outros professores, para poder estar presente e avaliá-los. É uma metodologia por projetos.
não é aquela coisa tradicional de você, bom material, ele decora o material, vai lá, faz uma prova de marcar ou de escrever, que for, uma objetiva ou subjetiva, mas dessa forma eles vão apresentando na prática. Esse Legal. ano, a gente tem uma particularidade, eu até já pedi desculpas aos alunos, porque houve uma greve da educação nacional, 3 meses. Começou dia 3 de abril e encerrou 30 de junho. E prejudicou muito o ensino, porque a gente tem uma entrada de 100 alunos, e nós perdemos um quarto da turma. 25 Caramba. alunos, 25 alunos saíram em função da greve. Então, você ficar 3 meses sem aquela interação, né, com as atividades, obviamente que causa um certo desânimo. Então, a gente faz a nossa meia-culpa dessa perda por nós mesmos, pela greve, mas normalmente a nossa evasão ela não chega a 15%. A gente começa com 100 alunos, em torno de 80, 85, 86, vão até o final. Uns defendem mais cedo, outros demoram um pouco mais a defender, porque a gente entende também que todos são do mercado de trabalho, todos têm suas vidas, todos têm suas famílias. Então a gente entende que nem todos têm o mesmo tempo, por exemplo, que A, B e C têm o mesmo tempo. E a É gente isso. tenta respeitar este tempo dos alunos. Obviamente que existe um regulamento, existe um regimento que a gente tem que cumprir. Mas o que a gente tenta eu estou para te dizer isso e eu falo com prazer. Eu tenho 58 anos, eu tenho um mestrado, já tenho 4 especializações. O contato que os alunos têm com a coordenação do curso e com a direção geral, que é o CNAEP, também diretor-geral. Eu também sou coordenador do curso e sou diretor de administração. Em nenhum curso que eu fiz até hoje, eu tive tanto contato com coordenação como os alunos têm com a gente. E a gente está à disposição dos alunos, obviamente, respeitando os nossos horários, as nossas agendas, mas a gente sempre está atendendo os alunos. Até o Lindinei está aí, sempre brinca. Como é que vocês conseguem fazer isso? Ele sempre fala com a gente, vocês são doidos, mas o nosso foco é aluno. Se a gente escolheu ser docente, eu escolhi ser docente, eu não estou em docente porque tem que ganhar para fazer isso. Eu sou docente porque eu gosto disso. É Eu isso. não me programei ser professor. Eu caí de paraquedas quando eu formei da graduação e gostei e fiquei tanto que estou até hoje. E hoje eu trabalho no ensino médio, na graduação, na pós, ainda coordenando uma pós, temos um grupo de pesquisa, a gente tem projetos de extensão, projetos de pesquisa, a gente tenta fazer o melhor que a gente pode. Nem sempre o que a gente faz é o melhor para você, para outro, tal, mas a gente tenta fazer o melhor do nosso lado e sempre ouvindo as críticas e buscando melhorar para as próximas turmas. Essa é a pós-graduação em gestão de projetos e negócios em tecnologia da informação do IFRJ Paulo de Fronten. E eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time, porque essa pós-graduação nasceu lá em 2012 com outro nome e que foi aprimorada dentro do campus. Começou presencial em 2019, entrada semestral. Aí teve 19.1, 19.2. Infelizmente, ou felizmente, eu não sei, 2020 veio a pandemia e nós transformamos o curso em EAD. De lá para cá é só sucesso. É o Show curso de bola. mais procurado do IFRJ em todos os cursos. A Ó, relação. eu te a- sugiro tu botar o Felipe de Paula aí do lado aí do Davi, que tá cada um com a camisa aí, ó. Davi tá sem Flamengo e camisa, pô. Vasco. Falei que o pessoal, tá vendo? Esse é o É. danado, né? Vamos buscar logo a concorrente. Concorrente não, né? É o outro lado lá. Na Mas faz foto, bota parte. um do lado do outro aí para ficar legal. Só faltou o Galinho trazer a camisa do Vasco. O Galo deve estar por aí já tomando a sua cerveja. Pessoal, alguém tem mais alguma Combinado. pergunta? Alguém quer tomar uma colocação? A gente brinca e tudo, mas a gente sabe que na brincadeira a gente vai no sério. É um assunto sério. Eu espero que vocês tenham gostado, porque o Alexandre está aqui hoje com a gente. A gente procurou o Alexandre prontamente. Ele se dispôs a estar conosco. Então, assim, eu não tenho palavras para te agradecer, Alexandre, porque eu não vou externalizar, mas eu sei de tudo que você passa, tudo, mas assim, gratidão, que Deus te ilumine sempre, que continue sendo esse cara maravilhoso que você é,
Obrigado, E amigo. pode ter certeza que se nós precisarmos de novo, nós vamos correr atrás de você novamente para estar com a gente de novo aqui. Contem Muito comigo. Vocês bom. têm aqui um parceiro. Contem Poxa, comigo. muito bom. Eu peço vocês para tirar um print aí, gente. Para depois nós vamos colocar lá na nossa arte. Tirei já alguns aqui, Daniel. Show. Mais uma vez, muito obrigado, Alexandre. Que Deus te ilumine sempre. Eu queria agradecer a cada um de vocês que está conosco aqui numa quarta-feira até às 21h16. Dizer que no primeiro semestre não conseguimos fazer, mas isso que a gente fez hoje aqui é o que a gente faz sempre com todas as turmas. A gente sempre traz pessoas que se destacam no mercado, que são profissionais, que são competentes e que querem trazer para vocês, mostrar para vocês o mercado, as experiências deles, a prática que eles vivenciam, vocês entenderem que o que a gente está fazendo é o melhor que a gente consegue fazer. A gente está aceito a críticas, aberto a críticas, críticas construtivas e críticas que enriquecem o que a gente tem a oferecer. A gente sabe que tem alunos e alunos, mas nós, acima de tudo, a gente é ser humano. A gente tem até, a gente pode até errar, mas uma coisa vocês podem ter certeza e não duvidem nunca. Se a gente erra, e eu falo por mim, e tenho certeza que o Knaip concorda comigo, a gente erra tentando acertar, porque a gente está buscando sempre fazer o melhor para vocês. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês, de coração. Desejo a todos vocês uma excelente quarta-feira, um excelente restante de semana. Alexandre, meus sinceros agradecimentos a você. Tudo de bom. Gratidão. Obrigado, amigo. Eu também agradeço. Obrigado à turma toda aí, Knaip, todos os alunos. Obrigado. Espero que eu Boa tenha noite a contribuído todos. com vocês. Grande Com toda abraço. certeza. Tchau, tchau, gente. Até Fiquem com mais. Deus. Tchau, Estou tchau. encerrando aqui. Tchau, tchau.